Muito bom. Tamo junto. Ficou gostoso mesmo? Ficou assim. Ficou? Foi muito bom. Se tivesse ficado ruim, você ia falar? Na hora. Quero fazer um teste disso um dia. Fazer horrível. Não, eu não ia xingar, não ia falar. Claro. Tá, entendeu? Eu não ia falar assim, mas ia falar assim, pô, vamos melhorar o açúcar aí, vamos botar um pouco mais de. Aumenta o som e abre a mente. Chegando mais um Áudio Zen. A gente não pode deixar se engessar, né? Por causa da situação. A gente não pode permitir, sei lá, que a circunstância que está acontecendo ao redor da gente, seja, sei lá, na rua, no trabalho, onde quer que seja, a gente não deveria deixar isso comandar o nosso estado de espírito. Mas é o que acontece. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui agora. Para quem nunca gravou nada, né, assim como a gente, basta ligar a câmera que aí você já fica... Você tende a mudar. Mesmo sozinho, mesmo uma câmera só, mesmo mais ninguém atrás. É muito estranho, velho. Você tende a incorporar um personagem. E aí você já muda, você já quer falar certinho, você já quer fazer cara de sorriso. Você sabe o que é louco? Você viaja, né? Você viaja pra praia. Eu achei que você falou que eu viajava. Não. Eu também viajo bastante. Não, tô falando, você faz uma viagem, né? É pra algum lugar. Aí as famosas selfies. A pessoa pega o celular, assim, aí bota assim, né? Aí abre aquele sorriso assim, mecânica. Na que ela tira a foto, fecha a cara. Aí você fala assim, cara, fotografou um momento irreal. Você tá falando dessa forma, olhando pra esse lado, que eu vejo isso acontecendo direto. Só que também tem o outro lado de... Você tá falando dessa forma, olhando pra esse lado, que eu vejo isso acontecendo direto. Só que também tem o outro lado de que você tá transmitindo... Talvez, tipo, dá um exemplo de mim. Talvez eu trocando ideia com você fora das câmeras, eu sou muito mais espontâneo, consigo falar abertamente uma coisa, explicar melhor uma coisa, e aqui eu ainda tô muito assim. Mas o que você acha que acontece? Velho, assim, primeiro que é uma coisa que a gente não é normal de se fazer. Então tudo que é novo... Mas não é novo pra você e pra mim. Você já lida com isso há muitos anos. Mas eu nunca fui pra frente da câmera, né? Não, mas você já tá fazendo o podcast, já tem o quê? 6 edições? Sim. É uma coisa, assim, eu sinto que pode estar ligado à coisa energética da coisa, sabe? Igual quando eu vou num determinado ambiente, eu sinto essa diferença. Eu não sei se é uma coisa dentro de mim, ou se é alguma coisa externa, uma energia ali, eu não sei. Quer ver outro exemplo? A pessoa dirige bem. A pessoa dirige, faz autoescola, tá legal. Aí vai fazer o exame de rua. A pressão toda. Claro que você pode falar, não, ficou nervosa. Ela está ansiosa porque está sendo avaliada. Legal, a gente pode entender assim, e aí o nervosismo vai atrapalhar um pouco, né? Por exemplo, música também, né? Quantas vezes, cara, era horrível. Eu estava ensaiando um concerto para tocar, você demora meses para ensaiar um concerto, né? 2 meses, 3 meses. A audição tal dia. Aí você toca, aí chegava na frente da banca para tocar, ou na frente de, sei lá, cara, aí você já via, você travava. Saía tudo errado. Tudo errado. Teve uma vez, eu nunca vou esquecer desse dia. Cara, esse dia eu chorei de raiva depois da audição. Era uma peça para violino e piano. E quem estava no piano comigo era um aluno meu de física. Um cara, gente boa. Também chamava Lucas também. Gente tranquila, tocava bem. E a gente ensaiou, a peça ensaiou. E nós íamos apresentar essa peça para a banca de audição da UENG, que foi onde eu estudei música. Beleza, no dia, cara, chegamos lá, entramos, aí tinha lá os 6 professores para ouvir a audição. Começamos a tocar. Cara,
me pousa um passarinho na janela, um bem-te-vi. Mentira. Sério. E roubou sua atenção toda. E começa a cantar, bem-te-vi. Mentira. Sério. Nossa! Começa a piar altaço. E eu desconcentrando, tocando violino, Nossa. vendo o passarinho. E aquilo foi me dando nervoso, a mão foi suando, foi tremendo, foi saindo da nota. Cara, eu sei que eu errei o concerto todo. Mas pelo menos você tinha esse fator externo que, pô, os professores ali devem ter visto. Mas igual a gente gravando isso, eu quero cada vez mais desenvolver pra gente ir rompendo isso. Eu sinto que os nossos papos, igual nos primeiros que a gente tava com mais tempo, os primeiros a gente trocava muita ideia, uma ideia legal que eu gostaria de compartilhar fora das câmeras. Aí quando chega nas câmeras fica aquela coisa assim... Mas eu te falei que eu acho que a gente gastava a ideia fora da câmera. Sim. E aí chegava aqui e aí esgotava. Pô, e agora? Fala de quê? Já falamos tudo. Mas o fato que eu acho que rola também é o lance da circunstância energética que a gente colore, e aí essa cor que a gente dá para a cena muda a configuração interna nossa. Então, tipo assim, por alguma razão a gente acha que, não, agora tá valendo, agora tem câmera ligada. Sim. E agora... o que eu disser, o que eu falar aqui vai ficar registrado. Sim. Aí é uma trava. Aí você começa a construir um personagem para lidar com essa situação. Sim. Eu acho que isso revela muito do que no budismo se chama construção de paisagens mentais e bolhas de realidade. Eu acho que é um exemplo. Você falando aí do colorir. Não sei porquê, por algum motivo, eu tô batendo muito nessa tecla, né, de medito há não sei quanto tempo e agora que eu tô começando a sentir e ter a percepção das coisas. E cada vez que eu falo, aí a gente vive uma semana, eu tô aqui, a gente tá aqui na quinta-feira, aí depois de quinta-feira eu percebo que aquilo que eu falei eu tô vivendo. A ideia de perceber algo, de ter a percepção de que aquilo tá acontecendo. E eu tô vivendo isso na pele demais. E essa semana eu tive essa percepção de colorir as coisas. O mundo, e assim, talvez para todo mundo isso é uma coisa óbvia. Para mim não estava sendo. O mundo, as coisas é tudo igual para todo mundo. Velho. Basta você colorir ele de uma cor ou de outra. Porque tem gente que tá na pior dos piores cenários e tá vivendo uma vida fantástica, tá felizaço. E tem gente que tem tudo, só que ao mesmo tempo sente que não tem nada. Sabe? Eu e a minha namorada Camila, a gente tá fazendo uma ação em BH, todo sábado. E numa comunidade que chama Ventosa. E, velho, é impressionante. A gente chega pra trocar ideia com as pessoas, tipo assim, com as crianças geralmente sempre é feliz, sempre nunca enxerga a realidade, o problema, né? Na maioria dos casos, em qualquer lugar do mundo. Eu acredito que seja assim. Mas na hora de entregar a cesta básica e trocar uma ideia com a mãe, ou ir na casa das pessoas e conhecer o irmão mais velho e ver realmente a vida das pessoas, você olha a realidade e você vê que, poxa, se fosse eu aqui, velho, eu tô ali brigando, reclamando de tal coisa, por mais que todo mundo ali tenha uma certa dificuldade das coisas, tá todo mundo sempre muito bem, velho. Todo mundo sempre tá feliz. Aí você começa a trocar uma ideia. Não é ligado a nenhuma religião, só que a gente sempre tem o costume de rezar por elas, para elas nunca perderem a fé, e de ser aquela coisa, tipo, nunca desistirem. E quando a gente começa, tipo assim, a falar de Deus e, tipo, abraça a pessoa, por mais na pandemia, tipo, a gente sempre de máscara, com álcool e tal, a gente passa o álcool, e, tipo, chegou um momento que eu falei pra mulher assim, posso te abraçar? Aí ela, pode, tipo, seriona. Aí eu abracei ela e ela tinha me falado da diabetes, que a diabetes dela tava toda descontrolada. Aí eu abracei ela, tipo assim, vai ficar tudo bem. Aí o outro menino que tava no meu grupo, tipo, pode te abraçar também? E ela, pode, tipo, toda felizona. Aí ela começou a se entregar. Saca? Então, tô tendo cada vez mais essa percepção de que as coisas... só pra concluir a linha de raciocínio, eu consigo enxergar momentos meus... Tipo assim, no meu apartamento, na frente do meu computador, na frente de todo o meu cenário lindo, maravilhoso, com comida na geladeira, pode ter milhões de dificuldades, mas tô ali bem pra caramba
E eu me enxergava, eu me sentia 1 milhão de vezes pior do que aquelas pessoas que muitas das vezes você abre a geladeira da casa da pessoa e não tem nada pra comer. Muita coisa que foi falada aí, não dá pra explorar demais. Primeira coisa, né? Você quer ver um outro exemplo fácil disso? Foto de ex-namorada. Pega uma foto de ex-namorada, vai dar problema pra você, hein? Vai dar uma foto... Não tem foto nenhuma. Beleza, mas se tivesse, se você tivesse, pega uma foto de ex-namorada e bota assim. Aí você vai falar assim, cara, um dia essa foto tava na geladeira da minha casa, com um coraçãozinho, eu te amo. Sim. E como é que isso de repente descoloriu? A foto é a Eu mesma. consigo enxergar isso perfeitamente. A foto é a mesma. Papel impresso, etc. A pessoa, a figura, o rosto não mudou. Mas antigamente tinha uma projeção minha, né? Naquela pessoa, naquela situação. Hoje, né, mudou muito. Então, tipo assim, a gente colore muito sem perceber às vezes. E o que você falou, nossa, rola demais. A gente fica no nosso mundo, a bolha fechada, achando que tá péssimo, ou ao contrário, que tá muito bom, tá legal, né? E aí quando a gente sai da bolha e vê o choque de realidades, né? A gente toma consciência de que às vezes basta um fio de cabelo de mudança para desmoronar tudo. Sim. E aí... Sim. Quer ver um cara, é até uma indicação de um livro, já falamos sobre isso aqui, eu acho, hein? Do Viktor Frankl. Falamos sobre ele? Cara, eu não quero falar que não e depois ter falado. Eu acho que não. Eu acho que assim, acho que não foi aqui não. Acho que não. Mas vamos lá então, uma indicação... Você falou no grupo de estudos das terças-feiras. É isso mesmo, Então uma indicação boa de um livro do Viktor Frankl, que foi um psicólogo, ele era judeu, ele foi preso num campo de concentração nazista. E ali eu acho que ficou, sei lá, 2 anos, 3 anos no campo de concentração. Então você imagina o cara ficar lá dentro, se submetendo, sendo submetido a todas aquelas barbáries. E aí o livro que ele escreveu se chama Em Busca de um Sentido. E ele narra essa passagem e ele conta como que as pessoas que ali dentro, que não tinham uma força para colorir de alguma forma aquela situação, seja com a esperança de voltar para a família, seja com a esperança de rever o filho, a filha, a esposa, seja com a esperança de fugir. As pessoas que não tinham essa construção, como elas morriam mais cedo. Elas iam morrendo. E como que aquelas pessoas que mantinham nas mentes um propósito, um sentido, ele falava que era crucial manter a busca de um sentido para sobreviver. Porque o que eles passavam ali era absolutamente desumano. Não tinha comparação. Então, essa obra mostra isso. Como que a nossa projeção na realidade muda totalmente o cenário. O Viktor Frankl, naturalmente, sobreviveu e depois escreveu esse livro, né? Em Busca de um Sentido. Conta a história real dele no campo nazista. Ou seja, muito parte da nossa construção. Sim. De chegar e olhar para uma situação e botar ali mais ou menos cor, sacou? Sim. Piorar ou melhorar a cena. Sim, é cada pessoa, né, velho? Você pode trocar ideia com qualquer pessoa no mundo e todo mundo vai ter um problema. Mas dentro da cabeça daquela pessoa, o problema pode ser o pior problema do mundo e não ver solução e a ponto de tirar a própria vida, a ponto de... Eu quero falar isso com bastante cautela, porque eu não sei realmente a depressão, de determinar se você cria, se você não cria, se você coloca... Se você entra num estado de depressão, eu sempre converso isso com os meus amigos, eu sempre tento não cutucar essa ferida, nem não cutucar muito isso, porque eu sei o tão delicado que é. Ela é real mesmo, tá? Eu sei que ela é real, mas você pode se colocar nela e você cavar esse buraco, ou é algo que está em você, assim, você pode estar benzaço, nossa, eu tô muito feliz e depressão. Cara, é uma pergunta muito delicada de fato. Pois é. Não tem uma resposta porque você abrangeu assim uma área muito grande com essa pergunta. Porque tem, claro, né, é clichê, mas tem casos e casos. Sim. Né? Sim. Então, assim, tem casos que são químicos. Você quer aprofundar nisso? Porque eu acho que sim. Acho que é legal. Porque disso. Pra mim isso é uma barreira, porque tem muito aquela coisa de tipo assim,
depressão o quê? Vai trabalhar, tem... Isso tá errado. Eu concordo 100% que isso tá errado. Só que, ao mesmo tempo, analisando de fora, e eu tenho muito medo disso, sabe? Eu olho como se fosse um mundo sombrio, assim, e realmente né, velho? Uma pessoa que tá em depressão, realmente você não vê a luz. Não vê. É sempre aquela escuridão. Uhum. E as pessoas julgam isso de forma como se fosse, tipo assim, sai dessa, sabe? Quer dizer, há um julgamento de algumas pessoas desse sentido. Eu não creio que hoje, no século XXI, né, principalmente após os picos, né, mundiais de ansiedade e depressão alcançarem pontos altíssimos, né? Sim. É um problema mundial, depressão e ansiedade. Sim. Inclusive o Brasil é o 5º país em depressão Você já me e falou o sobre isso. primeiro em ansiedade do mundo. Bom, né? Mas eu creio que muitas pessoas já têm consciência de que não é assim uma coisa, né? Você está muito ocioso, vai trabalhar, depressão. Não. Agora, vamos ter um certo cuidado. Assim, nem vamos colocar um rótulo engessado, tipo assim, você é depressivo porque a sua química corporal é essa, o seu karma é esse. Aí você rotulou e engessou a pessoa num lugar. Isso é perigoso também. Sim. Né? Porque aí você não dá a ela a chance de se curar. Cara, você tocou num ponto que eu sempre, quando eu vou falar desse assunto, eu crio isso na minha cabeça. Eu vou falar, eu não quero rotular isso, porque se for, aí eu fico tipo, não quero ser. Não é isso. Isso é só um dia ruim, sabe? Pois é, nem esse extremo e nem o outro. De falar que é vagabundagem. Sim. De que depressão é coisa de gente cínica, Preguiçosa, gente preguiçosa, gente sensível. Uhum. Não é. Então, assim, existem casos que são casos químicos, que a química, né, do cérebro da pessoa realmente atinge níveis, né, de concentrações típicas que levam a quadros depressivos, e aí você regula com medicação, né? Ok. Existem quadros também diversos que somatórios externos contribuem para isso. A pessoa está desempregada, sei lá, terminou um relacionamento, vai juntando, né? Aí perdeu um ente querido. E aí, aquela tristeza acumulada, aquelas experiências repetidas de tristeza, de encontros entristecedores com o mundo, começa a afetar o próprio estado interno da pessoa. Okay. E aí ela vai construindo um casulo que depois fica difícil de sair. Ok. Às vezes pode ser traumático, às vezes não, né? Mas, de forma geral, depressão, ansiedade, burnout, né? Os quadros de sofrimento mental, eles são assim, cara, eles são fruto de uma construção, tanto interna quanto externa. E quando eu falo construção, ela não é uma consciente. Não é que a pessoa vai sempre se colocar, quero ser depressivo, quero ser ansioso. Não. Quando eu falo o termo construção, é que eu quero dizer o seguinte, que sempre haverá uma contraparte interna do sujeito e uma influência também externa, né? Numa situação. Sim. Né? Em alguns casos, um vai prevalecer, vai ser maior do que o outro. Em alguns outros casos vai inverter, mas sempre vai ser uma construção codependente. Sim. Beleza. Aí, o que acontece? A pessoa vai ter que estar muito atenta para parar de alimentar as vias de entrada na sua própria mente. E, claro, buscar uma ajuda, um auxílio, porque em muitos casos a medicação é necessária para reequilibrar essa química neural, né? E a partir da equilibração de hormônios, de químicas, aí a pessoa consegue ter um respiro. Sim. Então a busca de uma ajuda... Essa ideia do respiro, eu consigo entender muito isso, porque eu, assim, longe de mim falar que eu já sofri como uma pessoa depressiva, porque eu sei do tão químico que isso pode chegar a ser. Mas chega um certo momento que você não realmente... Você enxerga que você só tá naquele mundo ali de problema e de coisa, só que... Não, saca? É só você sair, assim, é tão simples sair, pra mim, que talvez não é um quadro depressivo quimicamente. Sim. É só um dia ruim. Sim. Agora eu fico imaginando uma pessoa que sofre de uma dependência de depressão
a pessoa ela realmente é depressiva, Uhum. cara, esse suspiro aí é tudo pra ela. É tudo, é tudo. Então assim, a gente tem que olhar com muito cuidado, Sim. porque não pode nem engessar e falar assim, rotular, você é e Eu sempre entendo será perfeitamente isso que você depressivo. tá falando. E também não pode falar assim, mentira, isso aí é vagabundagem sua, sabe? Sim. A gente tem que ter um cuidado muito grande e olhar para cada caso com um Sim. olhar muito lúcido. O né? governo, né, tem vários sites e telefones de apoio. Você sabe alguma coisa disso? Você sabe, igual a gente estava falando no último episódio do SUS, já abordando a meditação. Não foi? Incluindo no seu protocolo Isso. terapias, isso. né? Agora, a depressão, eu sei que tem vários telefones do governo e sites de apoio. Você sabe alguma coisa a respeito? Como que funciona isso? Ó, Porque eu, Lucas, sinto como uma coisa extremamente delicada. E não delicada porque da forma que você vai falar pra pessoa, não, mas é uma coisa muito de uma pessoa para uma pessoa. Justamente por causa disso que eu tô te falando, que pra uma pessoa que tá lá na mansão dele, com o carrão dele, com 100 mil de renda, ele tá enxergando um problema que ele não vê saída, e tem um cara que tá numa comunidade passando fome e ele tá bem. Ou talvez o vizinho dele tá mal e não vê saída. Como é que você rotula isso, tipo assim, depressão e depressão, e joga pra uma pessoa num telefone pra te atender? Sabe, eu sinto como uma coisa muito... É muito delicado. Eu acho que é um problema realmente que, tipo assim, deveria ser tratado com todos os mínimos cuidados possíveis. E isso pra mim é muito grego, eu não sei nada a respeito. E você sabe? Você sabe como é que funciona isso com o governo? Como é que é esse tratamento do SUS, por exemplo? não sei em relação à depressão, não sei como é que é a abordagem. Eu sei que existem grupos em Belo Horizonte, fala de BH, né? Existem grupos de apoio psicológico e que você tem acesso gratuito, tem um acompanhamento, você tem essa possibilidade, mas eu nunca fiz uso e não conheço de perto. Tá muito sombrio o nosso papo, velho. Não tá sombrio, não. Tá triste, tava tão animado, eu tava... É assim, não tá triste colocando isso como uma tristeza que eu quero distanciar, não, mas quero falar de outras coisas também. Tipo o quê? Tipo essa ideia da percepção, de você ter a percepção de que algo tá escuro, tá triste e algo tá feliz. Isso Por tá fora ou tá que dentro? isso? O quê? Como assim? Está fora, A tá dentro? felicidade, a tristeza. Isso tá fora ou está dentro? Como é que é? O que você acha? Como assim? Não entendi. O que... Porque geralmente, né, assim, olha só a lógica, né, comum é atribuir as causas de felicidade e de tristeza a alguma coisa externa. Isso me faz feliz. Não, eu Isso acho que é me interno. faz Acho que é triste. interno. Mas essa é a lógica comum, digamos assim. Ok? Quero estar naquela posição, quero ir para esse país, quero estar com aquela pessoa Isso é felicidade. para Ser ser feliz. Não. né? É interno. Tá, mas aí, e eu concordo, porque também é uma construção interna, mas não é só interno. Ah, não. Claro que não. Claro que não. Você passar uma necessidade, você passar uma vontade de algo, vai te afetar. Afetação, né? Se você for para a filosofia, o termo afetação é tipo assim, os seus encontros com o mundo. Então, o mundo, que nunca sai da frente da gente, então o mundo está sempre ali nos encontrando. Desse encontro surgirão afetações entristecedoras ou alegradoras. Mas eu acho que isso daí, eu acho que é assim, é só um cheirinho, é muito vago, é muito pouco. Assim, eu entendo a ideia da fome, a ideia de você ver um acidente... Mas o que é vago? O que é pouco? A ponto de você, sei lá, tirar sua própria vida? Não, saca? não. Nós estamos só pensando um pouco no processo que ocorre e que causa entristecimento ou alegramento. Então você topou com a sua canela na mesa. Eu acho que ele não... Eu, Lucas, pelo menos, sinto... Às vezes eu aumento demais esse volume, mais do que deveria. E o que deveria, pra mim, deveria ser uma coisa bem... Ele existe, que é o que eu tô te falando, que é exatamente isso que tá batendo
recentemente em mim. Eu tenho a percepção de que algo está acontecendo. Beleza, isso está acontecendo comigo. Tá tudo bem. Se eu surtar e ficar triste, não vou fazer mais nada, nada vai mudar. E se eu simplesmente, aquilo está acontecendo, vou levar adiante, beleza, vou fazer isso. Beleza. Sabe? E é exatamente esse ponto aí. Eu estou conseguindo expressar da melhor forma? Eu tenho a percepção de que algo ruim está acontecendo. Ruim. Pra mim é ruim, né? Pra mim, talvez no momento ali é a pior coisa do mundo. Só que, na verdade, não tem absolutamente nada que eu possa fazer hoje que esteja no meu alcance. Mas se pudesse? Se pudesse, é claro que poderia resolver. Vamos falar de dinheiro. Tô iniciando minha empresa. Você me zoou de biker no primeiro episódio. Nossa, mas você ficou até hoje com isso? Mas é porque agora... No hard feelings, você me falou aí. Mas porque agora vai ter um porquê de você me chamar de biker. Não fiquei magoado, fiquei feliz. Agora eu abri uma loja de bike. Olha isso, que incrível. Pois é, tudo Faz tem um sentido. porquê. Você já prevê o futuro. Gustavo Mokusen, você consegue cara, prever o futuro? Não. Não. Então vamos voltar à construção. Nós estamos dissecando o mecanismo que acontece nos encontros alegradores ou entristecedores. Para tentar entender isso um pouco melhor. Jogar na mesa. Então, quando você tem um encontro entristecedor, e o que é um encontro que entristece? Segundo muitas linhas de pensamento da filosofia, do comportamento, são encontros que diminuem a sua potência de ação na realidade. Olha que louco. Tudo aquilo que desse encontro do mundo, né, do mundo com a nossa existência, tudo que surge e que diminui a nossa capacidade de ação, nossa vontade de potência de ação, diminuiu, entristece. Incrementou, alegra. Então, dessa perspectiva, a tristeza é a diminuição do poder de ação e a alegria é o aumento. Então, uma pessoa que está se alegrando é porque ela está aumentando a sua capacidade de ação a partir dos encontros com o mundo que ela tem. E o contrário, a pessoa que está se entristecendo é que está perdendo capacidade de atuação, de ação no mundo a partir do seu encontro com esse mundo. Essa linha, por exemplo, é a linha da filosofia de Nietzsche, e que conta, né, que descreve, a partir dessa perspectiva, que desse encontro com o mundo, que é regido por forças aleatórias e caóticas, e o mundo se resolve no mundo, os fatos se resolvem nos fatos, mas desses encontros surgirão, então, as nossas experiências diminuidoras ou aumentadoras da nossa potência de existir. Pois bem, nós podemos colaborar com isso, aumentando a tristeza. Então, quando eu me encontro com algo que diminui meu poder de ação, eu o diminuo mais ainda, me colocando mais para baixo. Então, essa é uma opção, né? Ou não, ou encontro com uma situação entristecedora, mas eu consigo, por uma questão de resiliência, atravessá-la, passar por ela, sofrendo menos essa amplificação criada por mim mesmo. Mas se é criada por você mesmo, ela não existe. Aí que tá. É resiliência em quê, se não é nada? Porque se eu sei que criou, não é nada. Não. Se eu perguntar o Jorge que tá aqui, Jorge não sente nada. E aí? Não é isso. Não é outra coisa. É quando a pessoa que está... Quando o Viktor Frankl está no campo de concentração e ele não amplifica aquelas torturas que ele está sofrendo, aquilo não é psicológico, é real. Ali, ok. Ele consegue passar por aquilo com menos sofrimento e por isso consegue sobreviver. Okay. Então não é só uma criação que é... Mas é porque aí você já está entrando na questão da força interior dele. Mas sempre é isso. Então, quando eu falei que a gente se encontra com o mundo que ora alegra, ora entristece, nós podemos amplificar isso, ou para baixo ou para cima. Então, a gente sempre tem algum grau de liberdade
de ou aumentar Sempre, isso eu concordo. ou diminuir Isso eu concordo. a intensidade dos encontros com o mundo. Concordo. E é isso que eu chamo de colorir. Mas eu acho que tem 2 pilares isso. Assim, pega. Por exemplo, pilar número 1, que é o cara que tá sendo chicoteado ali e tá batendo nele, tá sangrando e tá machucando e tá ferindo. E talvez ele tá num nível de concentração de tipo, não tá me machucando. Isso é uma coisa. Um outro pilar é a pessoa tá numa situação que talvez não é física e ela enxergar aquilo como morte. Como tipo, não dá mais. Mas dos dois caminhos, a criação foi mental. Não, claro que não. Você tomar uma chicotada sangrando rasgando. Mas aí o cara criou mentalmente a resiliência dele. Ele falou assim, não, eu não vou me sucumbir, eu não vou me entregar a isso. Tá doendo, tá sangrando. Às vezes, dependendo do seu nível de desenvolvimento, talvez nem sente essa dor. Correto? Não sei, isso é suposição. Suposição, claro. Mas tem gente que não tá ali... Não, eu não vou ser abatido por isso. Eu vou... É mental, a criação é mental. E aí revela que a nossa mente está criando a todo momento as realidades que experimentamos num encontro com o mundo. E daí vem a grande e célebre frase: a dor é inevitável, ou seja, haverá... Sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional, porque haverá encontros com o mundo que serão doloridos. Sim. Quando você passa ali desapercebido e chuta a cadeira com o pé. Ou corta o pé no banheiro. Você vai sentir dor no pé. Então a dor é inevitável. Você topou com a cadeira. Então você foi de encontro ao mundo e foi um encontro entristecedor que tirou a sua potência de ação do mundo, você diminuiu a sua força no mundo. Agora, você pode passar xingando o dia inteiro e blasfemando e lastimando. Cancelar minha gravação porque eu cortei o pé. Ou você pode falar assim, nossa, doeu, mas beleza, vamos pra frente. 5 minutos vou atrasar e tô aí. Entende? Então, são posturas mentais. Tá, mas agora, assim, honestamente perguntando pra você. Quando você chega num momento desse... Uai, tem alguma fora que não é honesto? Não tem, mas é porque é uma coisa Agora pessoal... vou trapacear. Vou te roubar Blefe, agora. Tô blefando aqui. Não, mas agora é porque é bem sincero, é tipo uma coisa ligada diretamente pra mim no dia a dia ali. Ok. O que você aconselha? Tipo assim, que você tá numa situação que não é física, é só puramente mental, não que a física não tenha estímulos mentais, não é isso, mas é unicamente mental. Você tá numa situação ali de só resolver algo de... Você não tem que fazer esforço, você não tá sendo chicoteado nem nada, mas você enxerga que é, meu Deus, tô não vejo luz, acabou, nossa. Me dá um exemplo claro disso, tá muito obscuro. Ah, velho, sei lá, imagina eu tô ralando, tô ali trabalhando na frente do computador, tem um deadline, tem uma demanda que eu preciso entregar às 20 horas. É 19h30 e tipo assim, eu tenho a percepção que eu preciso entregar X demanda, só que ao mesmo tempo eu recebo uma ligação de um cliente falando tal coisa, e ao mesmo tempo fulano bateu na porta. Pra mim, Lucas, isso pra mim começa a criar uma turbulência de coisas, de tipo, porra, aí eu vou, aí aquela coisa, eu preciso fazer mais aquilo, aí agora falando, tipo, pô, velho, ridículo, desliga o telefone, tira a campainha, faz o que você tem que fazer. Beleza, agora falando é óbvio. Não, mas isso não resolve. Isso é maquiagem. Desligar o telefone ou a campainha... Tirar o telefone do gancho. Não resolverá a causa. Porque a causa é por que é que nós nos tornamos ansiosos com as urgências do mundo, nesse caso. Sim. Nesse caso, né? Sim. O mundo veloz, rápido, multitarefas, que me demanda o tempo todo e que é impossível de ser atendido. Não tem jeito de atender o mundo. Quando eu falo mundo, são as pessoas, as relações, as expectativas, etc. É o mundo mesmo, né? Os desejos, as realidades do que a gente está vivendo. Pois é, não tem jeito de atender tudo isso. Então, mas por que é que, mesmo, né, teoricamente sabendo disso, ainda o gatilho da ansiedade dispara, etc. Então, essa é uma questão.
né? E aí você me pergunta qual que é o conselho que eu daria para uma pessoa, né? Não, conselho pra mim. Por isso que foi sincero, por isso que foi honesto, porque é realmente algo que eu vivo. Conselho, eu sou péssimo para dar conselho, né, velho? Mas assim, Sério, você acha? eu acho. Assim, Não é. Bom, mas vamos lá. O que eu poderia recomendar que você experimentasse? Porque conselho é tipo assim, eu sei o que é, faz assim. Eu entendo. Experimenta desconstruir a sua construção mental. Vou explicar. Telefone tocou, campainha tocou, deadline e tal, você... Cara, eu tô... Nesse momento em que você se flagra, naquele momento, e não depois, naquele momento, você para e se faça a pergunta estrutural. Onde está essa ansiedade, né? Ou qual é a razão dessa ansiedade? Ou ainda, essa ansiedade vai melhorar, vai resolver o telefone, a campainha, o trabalho? Você começa a desconstruir. Esse é o processo metódico criado por René Descartes, um grande filósofo cartesiano francês, e que vai duvidando, dúvidas sucessivas, e duvida, ou seja, nega, ou ainda questiona, até desconstruir as premissas, porque nós caímos na armadilha da pressa. Rapidamente nós caímos numa premissa tomada como verdadeira, mas que nem sempre tem fundamento. E a ansiedade é uma delas, do tipo assim, nossa, eu vou me preocupar, eu estou preocupado com o trabalho que eu tenho que entregar tal dia e tal. Nós tomamos a preocupação com uma realidade, uma concretude que ela não tem. Sim. E nós sofremos por antecedência. Então, assim, se eu fosse te sugerir um método para lidar com isso, é o método da desconstrução dessa hipótese, dessa premissa. Sim. Do tipo, né? Nossa, eu estou perdido. Nossa, eu estou ansioso. Eu estou sofrendo. Você para e fala assim, peraí, isso é real? Eu estou perdido? Não tô, tipo assim, tá melhor do que sempre esteve, saca? É só uma turbulência mental ali momentânea. E a forma de desconstruir é voltar para a realidade. Mas para fazer isso, quer dizer, falando assim parece fácil, mas tem que ter um treino de respiração. Que aí já entra tudo na meditação, né? Não tem como. Não tem como, assim. Não tem jeito. Foi fantástico. Assim, de novo, um assunto fora das câmeras, mas o que a gente estava falando, né? Questionando. A gente começou a falar a respeito de estar aqui gravando desse jeito e essa própria posição nossa nos coloca num estado biológico? Fisiológico de centralização. Uhum. Me corrija, né? Obviamente, porque o cérebro reptiliano com neocórtex... E o límbico. E o límbico, que é o do meio. Uhum. Né? O neocórtex é o primeiro, essa camada. Uhum. Essa própria posição nos coloca nesse alinhamento. E a respiração, e a sensação... Eu sei lá qual episódio que você falou a respeito da respiração, está ligado nos intestinos, que é no reptiliano, que é algo que a gente não controla. Uhum. Tudo faz sentido, velho. Sim, então assim, quando a gente começa a se fragmentar muito, para um lado vai a cabeça, para o outro vai o corpo, para o outro vai a emoção. Quando você perceber essa fragmentação acontecendo, e geralmente ela se expressa na ansiedade, na depressão, né, nos sofrimentos mentais. Sim. Quando ficar fragmentado, alguma atitude reunificadora tem que ser tomada. E qual é a primeira? Respiração consciente. Mas olha que louco. Isso é muito louco, velho. Bom, eu acabei de honestamente te pedir uma opinião, né? O que eu faria? Assim, se eu fosse um desconhecido qualquer e tivesse que falar 2 palavras, respiração consciente. E aí eu volto. Como é que você aconselha alguém a participar da meditação, fazer? É isso, não, velho. É isso. Mas porque eu tô simplificando o que é uma meditação. Assim, me corrija se eu estiver falando merda aqui, mas se eu
não é possível que é só eu que sinto isso, essas turbulências de você achar que você tá no fim do túnel. Mas chega esse momento, para e centraliza a sua respiração. Sim, isso. Uma pessoa que nunca meditou, a sua Não, mas pergunta isso é meditação. Isso é meditação. Só que se você tem um treinamento formal de almofada... Não, mas aí a gente já vai aprofundar. O básico, que tá na cara de todo mundo, todo mundo passa por isso. Tá, mas Lucas, o que eu ia falar é o seguinte. Se você tem um treinamento formal da almofada, quando acontece a turbulência, você tem mais facilidade de retomar um estado que você já experimentou, já conheceu. Será que é esse processo da percepção que eu tô tendo? Memória de prática. Será que é isso? É isso. Porque ultimamente eu tô tendo muita percepção das coisas. Tipo assim, nossa, eu tô percebendo aqui que eu tô entrando num estado de ansiedade, de criar essa turbulência, essa bolha mental aqui e não tô saindo do lugar, aí eu consigo ter a percepção de que eu tô na bolha. Consigo até sair, só que até eu sair eu tô ali percebendo. Aí passa a hora, aí saio da bolha. Aí sim eu consigo sair. Mas, novamente, tem o quê? 5 anos da primeira vez que eu pisei aqui. Eu sei que não é foi 5 anos, tem gente que talvez o processo natural pode ser 4 meses e já começar a ter essa percepção e já conseguir analisar, já conseguir colocar em prática e colocar dentro do seu hábito. Pra mim, não. Hoje, em 5 anos que eu tô conseguindo ter essa percepção diariamente. E aí? Saca? É uma coisa muito... Não é uma coisa que você... A gente já falou sobre isso. Você não consegue explicar. E não é uma coisa que você consegue seguir um manual. Tanto é que eu tô aqui te pedindo uma opinião sincera, honesta, porque é isso. Eu sinto isso. Agora eu não lembro se eu senti hoje, mas ontem eu senti. Eu tenho certeza que eu senti ontem. E aí? O que eu vou fazer? Porra, é o básico. Respiração. Ué. Essa orientação é a orientação do começo ao fim, a respiração. E assim, não é difícil, vai, perceber que, sim, não tem que ser um Einstein para entender, cara, você tem 5 anos, você tá aqui. Qual é a orientação que foi dada do começo ao fim? Postura e respiração. Então tem que ter alguma coisa nesse troço aí que funciona. Porque a coisa tem 2.500 anos. Não é possível que o trem não funcione, porque senão não duraria tanto tempo. Se fosse um trem fake, sim, a coisa... Eu não sei se, pra mim, talvez durou... Você consegue dar um exemplo de pessoas... Assim, 5 anos é normal? Cara, você tá preso no tempo. Não, mas eu quero concluir pelo seguinte. Não. Você tá preso no tempo. 5 anos é um tempo de prática legal para começar a entender meditação. Mas é porque na minha vida, 4 anos foi Lucas frequentando centros em Flor de Lótus, Lagoa Santa, uma vez por semana. Às vezes uma semana, por algum motivo, você não cancelava. Às vezes eu simplesmente não vinha. E 4 anos mais ou menos assim. Vinha uma época e parava uma época. Cancelava não, entrava tipo assim, época de férias. Natal, pô, é isso que eu tô falando. Tá. Você nunca cancelou. Mas, fim de ano, a gente vai ter 2 semanas de recesso. Pô, e se também não tiver, se fizer o resto da sua vida, se não puder folgar uma terça-feira, é sacanagem, né? Mas, o que aconteceu comigo nesse último ano foi, por exemplo, o nosso curso de meditação do zero. Onde que eu editei e vivi aquilo nas edições. Então você compreendeu. Você teve acesso... Eu tive o acesso, coisa que eu não tive tão mastigado. Ok. Porque, eu chegava aqui... E eu não tô falando que isso é errado, esse tapa na cara é essencial. Mas eu chegava aqui e tomava um murro na cara. Porque eu chegava, você explicava, você vai sentar assim, assim, assado, você vai fazer isso, isso e isso... E pronto. E 40 minutos olhando pra parede, de olho meio aberto. É um murro na cara pra mim. Pelo menos de onde eu venho, das minhas crenças, Tenho 26 anos.
Eu contar isso pra um amigo meu, falou, velho, vem cá, senta assim por causa disso, e você vai ficar 40 minutos sentado olhando pra parede. É um murro na cara. Eu vivi isso, que é necessário. Se fosse pra... Faria de novo? Seria assim? Seria. 100% da forma que foi. Mas nesse último ano, ou melhor, nesses últimos 6 meses, foi assim, você mastigou, jogou na mesa e eu comecei a absorver isso. Então talvez a minha linha de pensar não é 5 anos, é 6 meses, né? Não, são 5 anos, porque a sua experiência prévia é necessária ok. para pegar esse conteúdo e dar para ele um sentido. Então o que me faltava foi a edição desse curso, velho. Porque foi uma coisa, Gustavo, a Camila sabe, a Camila é testemunha, eu vou fazer questão dela chegar e comentar aqui, deixar registrar. Ela viu eu editando, eu chorei, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu chorei igual neném na hora de editar o curso, porque eu achava que você estava olhando pra mim. De verdade, você falava as coisas e eu, cara, é isso, e eu sabia exatamente o que você estava falando, sabe? E o que me fica me cutucando, o que me machuca, é de ter a percepção de que, tipo assim, o mundo inteiro poderia estar vendo isso, velho. E é algo que, pra mim, é o que eu tô te falando. Hoje, todo santo dia, eu tenho a percepção daquilo que eu tô fazendo. Lucas, você melhorou? Você corrigiu? Não. Ainda não. Ainda tá me martelando todo santo dia. Mas todo santo dia, sem exceção, eu tenho alguma vivência de que eu tô tendo a percepção de é isso. Aí, pô, aí eu acabei de me mudar e tem uma porrada de empecilhos, que é o que a gente volta. Que empecilhos que são esses, que sendo que tem gente que passa fome e tá bem, mas tem os meus empecilhos e eu não consigo sair do lugar. Pois é. Só que aí volta numa coisa tão óbvia, que é respira, velho. Respira, fica quieto e respira. E tem outra questão também. Como é que era o seu treinamento nesses 4 anos? Porque vir aqui uma vez por semana é uma coisa. Sim. Mas inserir a prática da meditação no seu dia a dia, que é o que faz diferença, Sim. é outra coisa. Sim, é isso que aconteceu. Então, eu não sei se você, durante 4 anos, fazia meditação todos os dias. Não, e hoje fazendo 40 minutos, eu tava 31 minutos até um mês atrás, e hoje a 40 minutos já é algo assim... Eu não me imaginava nunca fazendo isso. Então eu tô para te dizer que o que virou a sua chavinha foi menos o curso e mais o seu envolvimento com a meditação prática. Eu jamais teria ele sem esse meu envolvimento com o curso. Jamais. Tudo Tanto bem. É que eu vivi aqui, eu sempre te admirei, sempre falava, caramba, por algum motivo eu ficava e olhava pra você e falava, pô, olha que legal o que ele tá falando, e sentia algo pra sempre estar aqui voltando. Não foi coincidência até o momento de eu editar o curso, eu viver aquilo e eu me 40 minutos sentado todo dia de manhã. Não, legal. O curso, a edição do material do curso, onde você teve que cortar, né? E eu vivi 100%. Você tinha que ouvir, cortar. É mais do que fazer. É mais do que fazer. Você tem que construir também. Sim. Então você tem que dar um sentido para aquilo. Sim. Então você vai, aí é muita atenção. Então, tudo bem, esse trabalho com o material do curso pode ter sim te dado combustível para praticar mais a meditação. Te aproximou mais, porque compreendeu mais, porque viu mais, ouviu mais. Sim. Legal. Mas eu tenho certeza que a sua abertura do campo de experiências acontece porque você passa a meditar mais. Porque se você só ouvisse falar, isso não te traz experiência. Só isso não traz experiência. Isso alarga a percepção e esse alargamento pode te permitir praticar mais. Eu entendo completamente o que você está falando. Mas igual a hoje, vamos pegar o João. O João está nos assistindo. João, a partir de hoje você vai meditar 40 minutos por dia. Ele vai precisar de um tempo para maturar essa meditação. Mas se ele não viver o que eu vi no curso... Cara, eu já falei isso antes. Você tem a percepção de que as coisas são muito... Eu não acho que você tem a percepção das coisas como elas realmente são. Não sei se...
Ah, velho. Eu não sei se é pela sua experiência, se é pela sua bagagem de monge. Eu não sei o porquê, mas eu, Lucas, tenho a percepção de que o Gustavo acha que as coisas são de uma forma que elas não são. Cara, e eu posso falar porque, tipo assim, eu tenho amigo que eu tomo golo com eles, tomava antes dessa pandemia, que eu posso falar por eles. E essas coisas que você fala, tipo assim, se eu virar pra ele e falar, velho, Mendes, o Gustavo, seu xará, meu irmão, ele é um grande amigo meu que se eu chegar pra ele e falar, velho, senta todo dia, isso, ele não vai sentir isso. Não, ele vai sentar. Ele pode sentar, ele não vai. Tá. Como 99,9% das pessoas não vão, porque não é o que eu tô te falando. Esse mas por que tapa você na acha cara, que ele não vai sentir? O que é que porque lhe dá? o seu curso, e eu não tô falando isso, tipo, tô falando pra você, foi você que fez. Não, tipo, azar quem tá aqui. O curso que eu editei, ele simplificou a realidade das coisas de uma forma muito mastigada mesmo. Não, ok, o propósito é esse. Ok. O fato de você estar respondendo assim só mostra que você não tem a percepção da intensidade, da clareza que é o curso. Você, obviamente, você tem porque foi você quem fez ele. Mas você olha para ele de forma da sua percepção. Você não está olhando para ele de uma pessoa que está começando meditação do zero. Quantos anos que você tem? Aliás, você tem o tempo de meditação do que eu tenho de idade. Você tem 26 anos de meditação. Você está olhando para o curso com um cara que já tem 26 anos de meditação. Você está dando o seu olhar, que ele é mastigado. Cara, o seu olhar, ainda assim, é tipo assim, quilometricamente longe da realidade que ele é. Ele simplifica de uma forma que... Você está querendo dizer que eu não tenho a percepção correta do impacto do curso nas pessoas, é isso? De muitas coisas, não é só do curso. De muitas coisas. Tipo... É de verdade, uma porrada de coisa. Me fala então. Não, em tipo... off. Pi. Tipo... Não, mas no curso, velho. Não, eu tô curioso, sério, é sério, de boa. A gente já falou sobre isso. Tipo? Tipo, sei lá, as turbulências diárias. Você acha que eu não tenho percepção disso? Não, você pode até ter, mas talvez não te cutuque tanto quanto em outras pessoas. Como é que você sabe disso? Qual é a sua métrica, qual é a sua régua que lhe permite medir e aferir isso? Eu já vim aqui gravar um episódio nosso de forma abalado, não seria a melhor palavra, mas abalado. E até hoje você nunca teve. E melhor, podcast, só tem X episódios, tá pouco. Pô, tem quantos anos que eu já frequento com você? Eu já vim aqui de forma assim, nossa, eu vou porque me faz bem. E você sempre tava ali. Não tô falando que você não sente dor, que você não tem dias ruins, não é isso. Mas você consegue pelo menos controlar isso. Peraí, você tá dizendo então que o fato de, aparentemente, da sua perspectiva, eu não sofrer as turbulências, ou pelo menos não manifestá-las, quer dizer que eu não as entenda? Não, claro que não. Você acabou entende, de falar. você pode entender. A minha mas você percepção... não pode falar, eu acho que, assim, você pode tentar explicar ao máximo o que é o curso de meditação do zero para uma pessoa que é do zero. Eu não acho que você vai conseguir explicar da forma realmente que ela é. Não vai. Não vai, Gustavo. Você tá pegando a sua visão de 26 anos de prática, você acha que, velho. Peraí, vamos reformular. Eu não vou conseguir explicar o curso para uma pessoa? Vai, pô. Vai, mas eu tô falando em você. Você vai explicar. Só que você não consegue ter a percepção intensa do que ela poderia mudar na pessoa de forma completa. Obviamente você vai falar, o que você fala é a nata. Por trás, velho, tem muita coisa. Peraí. Faz sentido? Você não vai cortar nada desse episódio, hein? Vai tudo pro ar, hein? Não vai, porque tá muito engraçado. Mas não é, velho. Eu tô viajando? Lucas, você tá falando que... Tipo assim, não quero ser arrogante, tá? Ai, vai dar uma paulada agora aqui. Não, vou fazer uma análise.
Não, seja arrogante. Você tá Agora falando- seja, não desvia, não. Você tá falando Manda assim... na mesa o que você ia falar. Vou falar também, mas antes uma analogia. Você tá dizendo que o Steve Jobs... Nossa, deixa eu concluir. Não, tô não, falando. não. Eu tô Não, eu quero falando. falar primeiro porque eu já te tô contei. falando, peraí. Você tá dizendo que o Steve Jobs, Ah, ao criar a Apple, ao criar o Macintosh, você tá dizendo que ele possivelmente não tinha a compreensão do impacto que isso ia ter nas pessoas. É isso que você tá falando? Tipo isso? O Gustavo, aí, não sendo arrogante, né? Mas tu tem que falar assim. O Gustavo que desenhou o SAT, que passou 15 anos pensando no método mais acessível para as pessoas, lidando com as pessoas diariamente, como você viu aqui, né? Lidando com as dificuldades dos alunos e pensando nisso, em como apresentá-los a meditação de forma mais facilitada, está dizendo que o Gustavo não tem a percepção correta do impacto que esse curso terá em alguém. É isso? não é isso. Mas é o que você falou. Não é isso. Não é isso. Mas é o que você falou. Então reformula. O. Se vai falar, fala certo. O. Sabia quem disse isso? Wittgenstein. Tudo o que pode ser dito deve ser muito bem dito. Eu vou formular o meu pensamento num Cara, experimento. confunde o Steve Jobs com Bill Bill Gates. Gates. É. Mas Não, olha é que tranquilo, bizarro. Carminha, tranquilo. Mas essa cachaça, ela é de Brumadinho, Beleza, vai lá, vai ela lá. é tranquila. Aham. O Bill Gates fez uma experiência. Chamaram, eu acho que foi tipo, um canal de televisão americano, não vou tentar lembrar o nome porque eu nunca lembro, mas um canal de televisão americano chamou ele pra fazer um experimento de decifrar os preços das coisas. Aí pegou tipo assim um mac and cheese, tipo um macarrão com queijo muito tradicional americano que é tipo assim 99 cents, é tipo 99 centavos. $1. $1. E assim, é uma coisa óbvia, todo mundo que mora lá sabe, é uma coisa que é como se fosse aqueles hambúrguerzinhos de 69 centavos, saca? Aqueles hambúrguer que ele vende um, pô, todo mundo sabe o preço daquilo, é tipo, quanto que é isso? Não passa de R$1. E é isso, tipo 60 centavos, 70 centavos. Aí fez um experimento com coisas assim lá dos Estados Unidos. Aí pegou um mac and cheese, pegou uns detergentes, pegou umas coisas assim e perguntou pra ele. Tipo, quanto que é esse mac and cheese? Aí ele, tipo, macaroni and cheese? Tipo, macarrão com queijo? É tipo, queijo cheddar e tal. Ele, $12. Tipo, $12. E o negócio é tipo 1 cent. É 99 cents. Ou seja, ele errou. É isso que eu tô tentando te falar. Mas Não tô falando que você não tem um total controle. Você pode até ter, você criou, beleza. Só que, quando você pega uma pessoa do zero, que tá vivendo a coisa do zero, você tem o controle sobre totalmente aquilo que você está oferecendo pra pessoa. Só que o cara tá pegando aquilo e colocando na rotina dele, que é o que eu tô te falando, na turbulência mental dele, ou talvez isso é uma coisa só de Lucas. Se eu não soubesse, como é que eu poderia sugerir experimentos progressivos no curso? O que você está dizendo contradiz a estrutura do curso, Lucas. Você está dizendo que eu não teria como prever o degrau inicial, o próximo degrau, e o próximo degrau, e o próximo. Se isso que você diz fosse verdade, eu não teria como construir um curso e ofertá-lo a partir do zero, porque eu não saberia que zero é esse. Eu não saberia o degrau 1, nem o 2, nem o 3, porque eu estou no degrau milésimo, segundo você. Segundo você. O experimento do Bill Gates é porque ele não compra o mac and cheese, ele não mexe com dinheiro mais. Ele é um cara que já saiu da esfera do dinheiro, porque ele tem... Entende? Então deixa eu cutucar aqui. Não é, Olha, essa analogia não serve para mim. Mas chega um determinado momento do mundo, principalmente pandemia, que você não está vivendo a mesma turbulência que o Jorge ali da esquina, que perdeu o emprego, que não sei o quê, que está ali sofrendo. Ou seja, essa realidade de hoje, você não está vivendo ela. Você está querendo dizer que um cardiologista que nunca teve um infarto não pode curar os outros? Não, porque é algo completamente estudado e é completamente diferente disso que a gente está vivendo. Você está dizendo que uma pessoa, para poder entender e intervir
numa situação, ela tem que necessariamente ter passado por aquilo? Não. Embora eu tenha passado, sim, muita dificuldade na minha história, dificuldade da minha própria história, Sim. da minha educação. Sim. Eu morei 4 anos num internato militar, Sim. que, querendo ou não, você passa por experiências que são quase traumáticas. Sim. De fome, de frio. Não, no backstage aqui eu sei disso. Legal. Então eu sei exatamente o que significa atravessar uma experiência traumática. Posso não ter tido a mesma experiência do João da esquina, né, que nasceu numa comunidade X, que passou, porque cada um tem a sua história. Sim, sim. Agora, condicionar a compreensão, a vivência daquela situação, se você disser que é assim, você invalidou todo o conhecimento que é obtido por análise, observação e compreensão. A ciência é assim. Eu entendo. Você tá certo. E outra... Eu sei que não é um jogo de quem tá certo e quem tá errado. Eu sei que você tá certo, mas eu tenho um sentimento de que, como é algo tão único, do nosso primeiro papo, da primeira frase aqui de que cada um colore da forma que quer, quanto mais darkness você colorir, talvez melhor vai ser o curso. Ou talvez mais intenso vai ser vivido aquilo. Mas eu não coloro com darkness o curso. Você não. Não. Deixa eu formular. Fulano, a vida dele é completamente darkness. Ou não completamente, ele coloriu determinada ação dele ali como uma coisa muito darkness. Ele viveu o curso e uau! Cara, que coisa maravilhosa. Mas daí pra você falar que eu não teria como entender isso... É por isso que eu falei que eu concordo. Você tá certo. Você entende? Eu entendo. Eu não preciso de ter... Você tá realmente no 10º andar. Eu não preciso de ter essa experiência agora para compreendê-la. Eu entendi. E você tá certo. É só para voltar no ponto, porque, para deixar bem claro, que o curso sim foi construído por uma metodologia prática. Se não fosse assim, imagina, eu não vivi a vida do Lucas. Eu não sei, eu não teria sabido do estresse do Lucas, da campainha no telefone e tal. Então, só um exemplo, tá? Meu interfone nem fica ligado, não. Mas eu não teria como, então, se fosse isso, né? Se fosse assim, eu não teria como intervir. Sim. E não faria efeito nenhum. Sim. Mas fez. Sim. Ou seja, essa afirmação, ela não equivale ao real. Então, assim... Primeiro que eu acho, a primeira maionese que eu acho é você achar que eu tô num nível separado da Terra. Os humanos lá sofrendo e o Gustavo aqui na Goa. Isso não existe. Eu pego trânsito, eu tenho trabalho, eu tenho chefe, né, já fui casado, tenho uma filha. Então, assim, ontem eu tava na sanha. Te liguei de BH, mandei mensagem. Falei, tô aqui na correria. Então, eu sei muito bem o que é correria. Eu sei, É só percepção mesmo. Talvez colorir isso de forma mais... do objetivo, sabe? Tipo, o Gustavo está aqui, eu estou aqui. São percepções diferentes. Hoje, cada vez mais eu consigo ter reconhecer isso. Eu sei. Você vive a mesma dor que eu. Você colore de uma forma leve. E eu tô colorindo cada vez menos. Eu não sei se é a mesma dor. Não sei. Provavelmente não. Olha que louco. Como assim? A dor existe no mundo, mas as dores não são equivalentes. Não, equivalência não quer dizer que não seja a mesma. Dor é dor. Eu vou colocar uma intensidade X, você vai colocar Y. Isso, né? Mas tem dores e dores, velho. Tem a dor da perna do Zazen, tá doendo. Mas é dor. Uma dor de pé, tá. Mas tem a dor de perder um ente querido. Não, mas... É outra dor. Mas tem a dor de se sentir sozinho. É outra dor. Não, mas tem a dor é dor, mas não são iguais. Pensando assim é bizarro, né? Dói em lugar diferente. Dói de um jeito diferente.
tem uma intensidade e uma duração diferente. Sim. Então, assim... O colorir tá muito dentro disso, não tá? O colorir é a sua projeção condicionada no que está rolando. Então, vamos supor que venha uma situação que iminentemente provocaria uma dor. Mas igual, eu já sofri de... O que foi? Vai lá. Eu te interrompi, né? Lógico, vai lá. Vai, puxa aí. Não, vai. Eu já sofri no trânsito. Saca? De ficar... Eu vou economizar meu tempo do pi e já vou cortar. Eu já sofri e xingar e disso e daquilo. E hoje, velho... Cara, você tem que ser fera pra me estressar no trânsito. Aí você acha... E aí, o que é isso? Não, o que é isso? É vivência e transcendência. Agora, aí você acha que seria plausível alguém falar assim, o Lucas vive no mundo que não tem mais ficar no trânsito. Então, ele não sabe o que é isso. Você imitou. Então, ele não sabe o que é isso. Faz sentido pensar assim? Não. O fato de você não sentir isso hoje... não quer dizer que você não saiba o que é isso. Porque um dia você sentiu. Entende? Então não interessa se você está no 13º andar, onde, sei lá, você está... Mas, só voltando àquele ponto. Não. Mas dor... Dor é dor, legal, mas tem dores e dores. E digo mais... Possivelmente você suporta mais umas do que outras. Às vezes a dor de uma unha encravada em você dói menos do que um dente com cárie. Às vezes a dor de perder alguém querido em você dói mais do que a dor de perder alguma coisa para si. Então depende. Eu não creio que as dores sejam as mesmas para todo mundo. Eu confesso que eu nunca tinha parado pra perceber isso. Saca? Da diferença das dores. Dói, mas é diferente doer. Tem diferença. Assim como a fome. Nem toda fome é de abacaxi. Nem toda fome é de pizza. Não. Sim. Então... É louco pensar assim. Eu juro pra você que eu nunca tinha reparado nisso. Nunca tinha analisado dessa forma que você tá falando. Nunca. Então vamos... É estranho pensar assim. Então vamos deixar para o próximo podcast. O assunto da dor. Eu quero entrar na questão do aprendizado com a dor, que é uma coisa que a gente já começou a falar. Porque isso daí é uma coisa que parece que é necessário, sabe? Parece que... A gente fala disso no próximo episódio. Vamos falar das 4 verdades nobres do budismo, porque tem tudo a ver com a dor. Você pode falar as 4 aqui ou vai... Posso. As 4 verdades nobres são o reconhecimento do mecanismo com o qual o mundo funciona. Primeira verdade nobre. O sofrimento existe. Sofrimento, hein? Não é nem dor. O sofrimento existe, é uma realidade. Então, o sofrimento que seria uma doença derivada da dor, de estar no mundo. O sofrimento existe. A causa do sofrimento, segunda verdade nobre, a causa do sofrimento é o agarramento, é o apego, é a ânsia que nós temos de sustentar as situações de alegria, de felicidade, de fugir das de dor. Então essa é a causa. A terceira verdade nobre: é possível pôr um fim, ou pelo menos diminuir o sofrimento, porque ele é condicionado, se ele tem uma causa, que é a segunda verdade nobre, então ele tem condição. Se tem condição, se eu tiro a condição, ele desmorona. Então, a terceira verdade nobre é possível fazer isso. E a quarta verdade nobre é como que se faz isso, que é o caminho óctuplo. Próximo episódio, não pode ser agora? Não, tá doido? Cara, eu já salvei passarinho hoje, já peguei cachorro. Me conta como é que é, já então. Já peguei cachorro que pulou aqui dentro da minha casa e foi lá em cima, invadiu. Aí eu fui lá buscar no tapa. Sério? O Bob? Bob foi lá. Sério? Peguei pela coleira e desci com ele, porque ele foi invadir lá em cima. Cara, já fui... Maia, aposto que a Maia que chamou. Não, a gente saiu pra pedalar, eu e a Maia.
Então quer dizer que você tá pedalando e não tá me chamando. Você vai 8 da manhã? Você só vai 5 da manhã. 8 horas da manhã. Aí voltamos aqui, cadê o Bob? Cadê Bob? Mais desesperou. Quando eu fui ver, tava lá em cima, fazendo bagunça na casa. Nossa. Então aí já salvei passarinho, já expulsei cachorro aqui de casa. Me pegou hoje, filho. Eu mandava áudio pro Gustavo. Eu preciso falar isso. Não vou cortar, isso vai pro ar. Eu mandava áudio pro Gustavo, aí agora tem a nova função de aumentar 1,5 ou 2 vezes. Aí eu sempre 1,5 ou 2 que já fica no programado. Aí eu quando eu dava play, você, nossa senhora, meu dia tá corrido demais. Meu Deus do céu. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Não, o Gustavo vive no Nirvana, em Lagoa Santa. Você já tá lá em cima. O cara tá... É bom. Se contradizendo. É verdade. É verdade. Velho, hoje Beleza. foi... Boa. Hoje foi demais. Tamo junto. Eu só quero ver os cortes que você vai fazer. Não vou fazer corte. Hoje é 100% ao vivo. 100%? 100% não. 99,9%. Boa. Até a próxima, então. Tamo junto. Obrigado. De verdade por hoje. Valeu. Valeu. Áudio Zen.